Família das Américas, em poucos minutos vamos começar o nosso culto de celebração a Deus com muita alegria. Para você que está acompanhando as nossas transmissões online, seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra poderosa para você. Se você estiver no Facebook, curta o vídeo e compartilhe para que seus amigos participem com a gente. Se você estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe. Também nos procure nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Basta procurar por Igreja das Américas. Além dessas nossas redes sociais, nós temos o WhatsApp das Américas, onde você pode enviar os seus pedidos de oração e de agradecimento. É também por este WhatsApp que você pode receber as mensagens diárias do nosso pastor J.R. Vargas e ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja. Para você receber essas informações, você precisa cadastrar o número 99-568-1543 e nos mandar um oi. Deus te abençoe. Bom dia, Américas. É mais um domingo aqui que estamos para cultuar o Senhor. Gostaria de te convidar a adorar o Senhor conosco, você que está aqui, você que está em casa também, para juntos em comunhão adorarmos ao nome daquele que é único e digno. Amém? Mistério de tua glória.
ficar de pé para adorarmos ao Senhor mais uma canção. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno. Aqui tremenda maravilhosa graça. Que bom, meus irmãos, que nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós podemos agora, diante do Senhor, colocar a nossa vida, o nosso coração, confessar os nossos pecados, mas confiando plenamente que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Faça isso agora. Eu queria te pedir um momento de silêncio, que você pudesse olhar para o seu coração agora, diante do Senhor, pedir ao Senhor: som do meu coração, Pai.
sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Faça essa oração agora com Deus, em silêncio. Confesse ao Senhor e vamos receber dele a graça, receber dele o perdão, o amor nessa manhã. Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor conhece todos os meus pensamentos. O Senhor conhece todo o meu interior, as minhas intenções. O Senhor sabe de tudo que há dentro de nós. Examina agora o nosso coração, Pai. Sonda-nos, ó Deus, nessa hora. Prova-nos. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Vê se há em nós, Senhor, alguma coisa que não te agrada. E, Senhor, nessa hora nós confessamos a Ti, porque há sim, é verdade, há sim, Senhor, em nós, coisas que não são do Teu agrado. Pensamentos, palavras, ações, intenções, motivações, Senhor, muitas coisas, atos que nós praticamos e que não Te agradam, Senhor. Nessa hora, nós nos lembramos da maravilhosa graça. Nessa hora nós nos lembramos do que nós cantamos agora. Que maravilhosa graça, tremenda graça. Que amor incondicional, Senhor. Que nos aproxima de Ti, que nos atrai a Ti, que nos leva, Pai, para junto de Ti. Obrigado, Pai. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela paz que nós temos contigo. Obrigado por termos sido reconciliados com Deus. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós encontramos alívio para o nosso coração, para a nossa alma. Em Ti, ó Deus, nós encontramos o perdão pleno. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor infinito. Obrigado, Senhor, por essa graça. Nós não merecemos, mas fomos alcançados pelo amor maravilhoso de Cristo Jesus, nosso Senhor, e nós somos gratos a Ti. Obrigado, Senhor, muito obrigado pelo Teu perdão, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por nós podermos aqui hoje levantar a nossa voz e celebrar o Teu nome, poderoso nome, lindo nome, Deus maravilhoso, Deus da nossa vida. Ouvimos a Tua voz, Senhor, hoje, e queremos ouvir mais de Ti, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz e aprender de Ti nessa manhã. Fala conosco, ó Deus. Recebe os louvores, a adoração, recebe a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Viemos até a casa. Viemos até a casa do Senhor nesta manhã para adorar o Seu santo nome, para adorá-lo com os nossos louvores, para adorá-lo através da palavra que enche os nossos corações e nos prepara para uma vida melhor e maior de adoração ao nosso Deus. Viemos à casa do Senhor para consagrar nossas vidas ao serviço do Pai, para consagrar também nossos dízimos e nossas ofertas. A palavra do Senhor, na leitura do Salmo 99, versículo 1 diz: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Vamos declarar juntos esta forte mensagem que nos toca profundamente. Vamos juntos? Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Esta é a nossa missão, meus irmãos, abalar a terra com a mensagem poderosa do nosso Deus. Nosso Deus está entronizado acima dos querubins, mas para que essa mensagem chegue, que ela cumpra o seu propósito, é necessário que a igreja clame. Para que a igreja clame, é necessário que eu e você estejamos envolvidos na obra de Deus, através da nossa presença física, mas também através dos nossos dízimos e das nossas ofertas.
com esses recursos que recebemos do Senhor, é que nós chegaremos a todos os povos. E aí sim nós poderemos ver todos os povos tremerem diante de um Deus grandioso, de um Deus maravilhoso, de um Deus que nos resgata do pecado, de um Deus que nos abençoa com toda sorte de bênçãos. É através desse Deus que nós conseguimos nossos recursos, fruto do nosso trabalho, fruto da nossa renda, fruto dos nossos negócios que prosperam. É através da bênção do Senhor, é através da presença do Senhor em nossas vidas e através da nossa fidelidade conseguiremos atingir nossos alvos. Quais são nossos alvos? Pregar o Evangelho a toda criatura. Através de quê? Através da mensagem pela internet, através da nossa presença neste local que necessita de manutenção para que ele exista, através também das nossas ações com aqueles que mais necessitam, como fazemos constantemente, permanentemente, desde a fundação desta igreja. Nós apoiamos sociedades sérias, transparentes e cristãs, como a PCA, Associação Presbiteriana Cuidando do Amanhã, lá no Camarista Meia, que assiste crianças, através do Lar Samaritano, através do Abrigo Presbiteriano, através das missões, como nós estamos fazendo atualmente no Nordeste, e também junto com a Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana, estamos plantando igrejas, estamos acolhendo os necessitados. Portanto, meu irmão, abra o seu coração a esta hora, ore ao Senhor, consagre seus dízimos e suas ofertas. Você pode fazer de várias formas. Você tem o número da conta aí projetado, você pode fazer por transferência bancária, você pode também fazer imediatamente através do QR Code, que está aí nos bolsos das cadeiras, pelo Pix da igreja, que também está projetado, e a saída do templo. Ali fora também temos o gasofilácio e temos as máquinas, se você desejar fazer a transferência, um dos diáconos estará ali recebendo você para prestar este culto ao Senhor através da sua renda, através do seu dízimo e através da sua oferta. E com certeza, bênçãos sem medida serão derramadas sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio. Que Deus nos abençoe. Iremos orar nesta hora, consagrando já nossos dízimos e nossas ofertas. Presbítero Ricardo. Deus amado, nos apresentamos diante de Ti, Senhor, como estamos e como somos, mas com um coração tremendo, Pai, de nos consagrarmos diante de Ti. Não há prazer maior de vivermos uma vida de consagração e de serviço na Tua casa e fora da Tua casa. Anima, Pai, todo o Teu povo, as famílias que aqui se fazem presente, aquelas que nos assistem, para que possamos viver sempre uma vida de consagração diante de Ti, em nossos relacionamentos, em nossos trabalhos, na vida de família, na vida comum, Pai. Recebe, ó Paizinho, os dízimos e ofertas que chegam na Tua casa, como um aroma suave diante de Ti, Pai, depositados no Teu altar, para servir a Ti, para que vidas sejam alcançadas, para que o Teu reino continue a ser professado, propagado, anunciado, aqui, fora daqui, em todo o estado, Pai, nesse Brasil e neste mundo, sedento da Tua palavra, Paizinho. Senhor, ajuda os irmãos, as irmãs que se encontram em dificuldade, que encontrem portas sem medidas, ó Pai, para que elas estejam abertas, para que possam trabalhar, frutificar, e do fruto do trabalho que Tu permite que elas tenham, possam dizimar e ofertar diante de Ti. Dai sabedoria ao Teu povo para que se organize, para que em suas finanças, Pai, façam de forma organizada, decente, correta, Pai, diante de Ti, para que nenhuma das Suas bênçãos se percam, Pai, para que continuemos como os nossos antepassados, honrando a Ti, anunciando Teu reino, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou.
Abençoe, Paizinho, aqueles que recebem os dízimos e ofertas, que tem aqui administrado, que continue a fazer com decência e organização, dando a destinação correta em todo o tempo, Pai, para que o Teu reino, para que a Tua boa palavra, Pai, chegue em todo lugar. Obrigado, Paizinho, por este privilégio de poder dizimar e ofertar em Tua casa. Assim te oramos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do teu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Todos os momentos lá, a tua mão está. Lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, no fim do dia. Deus está, Deus está, conhece tudo. Deus está, o que preciso dele está. Deus está, meu consolo. Deus está, minha alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do teu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza,
acompanhando a leitura bíblica que faremos juntos, sob a graça de Deus, no texto de Lucas, capítulo 15, versículos 3 a 7. Nós estamos numa sequência, trabalhando juntos aqui a temática de achados e perdidos, lendo na sequência os textos. Começamos nos versículos 1 e 2 da semana passada e hoje prosseguimos a partir do versículo 3 até o versículo 7. Certamente é um texto que você já leu alguma vez na sua vida, se não vai ler agora. É um texto muito importante para o nosso entendimento sobre a nossa vida espiritual. Esse texto nos conta muito sobre a história de um pastor que cuida de suas ovelhas, de uma ovelha que se perde. Você conhece a história. Já deve ter até cantado aquele hino famoso, mais antigo. Eram 100 ovelhas. Quem se lembra, só sem cantar, quem lembra do título? Eram 100 ovelhas. Levanta a mão. Pode abaixar, porque deve estar cansado, naturalmente. Porque todos nós, os que já ouvimos essa música faz muito tempo, né? E ouvimos em várias vozes diferentes. Não resta dúvida que é um dos clássicos, né? Daquelas músicas que ficam marcadas na nossa vida. A música tem muito disso, né? Ela nos ajuda a marcar uma mensagem e essa mensagem fica gravada no coração da gente. E até pedi para o Ricardo cantar, mas acho que não convém hoje. No próximo dia a gente chama o Ricardo para cantar. 15, Lucas 15, versículos 3 a 7. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Alexandre III Magno, ou Alexandre o Grande, rei da Macedônia, nasceu entre 20 e 30 de julho de 356 a.C., não se tem o dia exato, na Babilônia. Na sua infância teve como tutor Aristóteles, olha que privilégio maravilhoso, que deu a ele diversas instruções, ensinou a ele o amor pela ciência, pela medicina e pela filosofia. Alexandre foi um dos mais importantes militares do mundo antigo, brilhante, taticamente, pela rapidez com que atravessava territórios inteiros. Atribui-se a ele a seguinte frase: eu não temeria um grupo de leões conduzido por uma ovelha, mas eu sempre temeria um rebanho de ovelhas conduzido por um leão. Eu não temeria um grupo de leões conduzido por uma ovelha, mas eu sempre temeria um rebanho de ovelhas conduzidos por um leão. Tantos anos depois, temos muito a concordar com o que ele afirmou, especialmente quando aplicamos as questões que envolvem a nossa fé. Um rebanho de ovelhas, a igreja, conduzido por um leão, o leão da tribo de Judá. Quem é que pode resistir a um rebanho, ainda que de ovelhas, conduzido pelo leão da tribo de Judá? A descrição que ele faz a respeito dessa perspectiva, ele nos conecta de forma especial e simbólica a esse texto que estamos aqui diante dele. Esse texto nos fala sobre ovelhas, fala sobre o cordeiro, fala sobre o leão, fala sobre perder e encontrar, fala sobre deserto e casa, fala sobre a busca solitária e a celebração em comunhão. O primeiro ponto desse texto, no versículo de número 3, que é a nossa primeira parada, diz que então lhes propôs Jesus esta parábola. Lhes propôs Jesus esta parábola. Deixa eu trazer uma coisa assim, coração aberto, para você. Jesus não propôs uma parábola para entreter. Jesus propôs uma parábola para ensinar. Quero que você imagine comigo que o ministério público de Cristo teve 3 anos. E que ao longo dos 3 anos ele teve várias oportunidades de encontrar as pessoas. Ele encontrou desde crianças. Você se lembra disso, quando ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis? Ele pegou as crianças no colo.
Ele encontrou com jovens, com adolescentes, ele encontrou com homens, com mulheres, encontrou com pessoas em suas diversas idades, diversos momentos, alguns em períodos difíceis e sofridos, como períodos de enfermidade, outros absolutamente saudáveis, recebendo da parte de Deus a bênção da saúde e da vida. Quero trazer a você o entendimento de que Jesus não tinha tempo a perder. Jesus não tinha tempo a perder. Por isso a sua palavra não era para entreter, era para ensinar. E a cada mensagem que Jesus trazia era uma mensagem para ensinar. A parábola é esta história, sempre apontando duas situações diferentes. A parábola se propõe a ser uma comparação, onde você pode ler uma história e analisar e compartilhar e depois comparar com a outra e aplicando as duas para a sua própria vida. Parábola é uma estratégia que não foi criada por Cristo, a estratégia já existia, mas de uma forma ou de outra ele traz a parábola para a nossa própria realidade. Nesse texto aqui, quando nós nos encontramos com esse texto, nós vamos observando o quanto a parábola é importante, o quanto a parábola foi importante no ministério de Cristo. Nada na Bíblia está além, nada na Bíblia é excesso. Tudo na Bíblia é necessário, é necessidade. Cada palavra de Cristo no seu tempo trazia para o coração das pessoas um impacto extremamente positivo e sólido. Jesus falou ou contou parábolas não para entreter o seu auditório. Jesus queria ensinar ao seu auditório uma lição. Aí a gente pula para o versículo 4. Avança comigo o versículo 4. Qual dentre vós, leia comigo por favor. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu? Leia de novo essa última frase, essa outra parte da frase, até encontrá-la. Jesus está falando com um grupo de escribas e fariseus, gente que era hostil a ele. Semana passada nós vimos o quanto a hostilidade deles era incessante, o quanto eles recriminavam Cristo de fazer qualquer coisa. Eles tinham, de uma certa forma, o texto nos mostra, vimos isso há alguns dias, uma inveja daqueles que podiam se aproximar de Cristo, daqueles que ouviam, daqueles que se aproximavam de Cristo para ouvi-lo, mas não se aproximavam deles para ouvi-los. Escribas, fariseus e todo o grupo que envolvia o sinédrio, que ainda tinha gente da alta classe, e os saduceus, esse grupo era extremamente hostil à fala de Cristo. Eles se achavam donos da verdade. Curioso isso. Como existem pessoas que se acham donas da verdade, acham que o seu saber está acima do saber do outro, que o seu conhecimento, o seu entendimento, a sua reflexão está acima do saber, da reflexão e do entendimento do outro. Jesus nos traz uma fala muito preciosa quando ele aborda esses assuntos todos que aqui estão e vão nos mostrando o quanto ele é a verdade. E é por isso que é curioso como alguns conseguem se achar ou se entender no papel de dono da verdade, ainda que seja diante daquele que é a verdade. A proposta de Cristo para eles foi, inicialmente, qual dentre vós? Qual dentre vós? Jesus está chamando para conversa. Jesus está trazendo essas pessoas para perto dele. Ele não quer apenas que eles sejam ouvintes, ele quer que eles participem dessa história. Ele quer calçar as sandálias deles com a sandália dele, Cristo. Ele quer que eles ocupem um lugar e que eles possam perceber aquilo que está sendo ministrado. Jesus chama todo mundo para dentro da parábola. Qual dentre vós? E aqui um parênteses. Você já percebeu que é muito mais fácil analisar o outro do que se autoanalisar? Como é mais fácil perceber o defeito alheio do que o defeito próprio? Como é mais fácil encontrar dificuldades naquilo que o outro faz do que naquilo que a gente mesmo faz? Por que a gente é assim? Por que o nosso olhar para o outro é mais duro e o olhar para a gente às vezes é tão suave? O apóstolo Paulo, escrevendo sobre a ceia do Senhor, ele nos ensina que deve haver uma autoanálise. Ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse autoexame, ele é fundamental para a nossa vida.
Nós não podemos viver tão somente analisando o outro, em que pese isso seja muito mais confortável, mais fácil para a nossa vida. Nós temos diante de nós um desafio precioso, que é de buscar esse autoexame. Só que lá no texto de Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando sobre a ceia, quando ele nos propõe isso, quando ele nos desafia a isso, ele diz, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Só que esse autoexame, quando se trata de um exame espiritual, ele depende de uma ação divina. É exatamente por conta do Espírito Santo de Deus que nós conseguimos perceber a direção do Senhor para a nossa vida. Quando o Espírito Santo de Deus nos toca, quando Ele nos fala, quando Ele se revela a nós, nós passamos a compreender os problemas que nós temos que estávamos escondendo. Os problemas que nós temos e que, na verdade, só vimos no outro. Por isso, Jesus traz os escribas e fariseus para essa história. Qual dentre vós? Ele quer uma interatividade, eles estão conectados. Não é possível mais viver a prática de olhar apenas para o outro. É necessário, é fundamental, olhar para a sua própria vida. Se coloquem agora no lugar deste pastor. É essa a proposta que Jesus faz. E ele diz, um homem que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu. Neste versículo nós somos apresentados a 3 números. 3 números. O primeiro número é o número 100. Depois segue uma no papel de numeral feminino. E depois vem 99. Então nós temos aqui 100, 1 e 99. Pergunto a você, sabe o que isso tem a ver? Tudo. Hoje é tudo. Nada a ver com numerologia, mas tudo a ver com o simbolismo que se apresenta e com a palavra de Deus para a nossa vida. Embora um rebanho de 100 ovelhas era considerado naquela época um rebanho respeitável no contexto dessa época, e dessas 99 estejam preservadas, ou seja, das 100 ovelhas, 99 estejam preservadas, a ênfase não está no número, mas na singularidade da ovelha perdida, que eu chamo aqui de aquela uma. Aquela uma. O assunto não tem a ver com número, tem a ver com aquela uma, embora aquela uma também seja número e esteja dentro desse contexto de números também. Há uma evidente ênfase na ovelha perdida, o que nos ensina sobre o olhar no indivíduo em contraste com um grupo. Veja, há uma singularidade aqui e há um destaque apresentado para a ovelha perdida, para aquela uma. Isso mostra o olhar de Cristo, o olhar do reino de Deus, o olhar do Evangelho, o olhar da palavra do Senhor para nós individualmente. E nos ensina uma verdade que precisa estar guardada no coração de todos nós. Nós não somos números. Nós não somos números. Nós somos indivíduos. E apesar de bilhões, nós somos vistos de forma singular pelo Senhor. Cada um de nós recebe de Cristo o seu olhar. Ele nos dá atenção, Ele fala com a gente, Ele nos ouve. Nós não somos números. Você compreende essa realidade bíblica? Nós somos preciosos para o Senhor. Em Mateus 6,6, Jesus nos ensina a orar. Ele diz assim, mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta, e ora seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto te recompensará. É uma questão individual, é pessoal, é uma conexão com a gente. Nós não somos tratados como grupo, como massa. Nós não somos tratados como todos. Nós somos tratados como indivíduos, como pessoas, como preciosidades. O olhar de Cristo é para mim, é para você. A fala dele é para a sua vida e é para a minha vida. A ministração do Senhor é para você e é para mim. O Senhor está falando com você e comigo. O Senhor está ministrando ao nosso coração. Nenhum de nós ficará ao longo de sua vida sem ser ouvido pelo Senhor, sem ser acolhido pelo Senhor. E aquele que nos acolhe, aquele para quem nós não somos números, está hoje aqui para ministrar o seu coração.
Os números na parábola estão distantes de qualquer consideração numerológica. Louvado seja o nome do Senhor, que a gente não está preso a isso. A gente não está preso a isso. A gente não está preso a um salmo da sorte. Ai, sei lá, pastor. Vai que... Aquele que fica aberto, às vezes. O texto nos conta sobre o cuidado do Senhor com cada ovelha, ainda que seja perdida. Vou fazer um parênteses importante aqui. A ovelha perdida pode se considerar tão perdida a ponto de achar que não merece o olhar de Jesus. Se hoje aqui, presencialmente ou remotamente, há alguma ovelha que se considera perdida e atribui a si a dificuldade de se sentir querida, de se sentir amada, de se sentir especial, porque se perdeu. Quero lembrar a você que o olhar de Jesus é também para você que é uma ovelha perdida. O olhar de Jesus é para a gente, louvado seja o nome do Senhor. Na parábola, Jesus diz que o homem perdeu uma delas, aquela ovelha. No contexto pastoril daquela época, o rebanho era contado pelo menos 2 vezes por dia. E a constatação de perda gerava uma ação imediata para se achar. Era imediatamente a busca. Uma questão curiosa nesse texto é um suposto abandono das 99. Que é importante que a gente olhe para esse texto aqui e observe que algumas pessoas consideram que as 99 foram abandonadas. Essa é uma história curiosa. Eu vou te contar uma história sobre essa história. Mas antes disso, eu queria que você pensasse em algumas coisas. Primeiro, o deserto para eles não é o deserto para nós. Quando nós lemos aqui que as 99 ficaram no deserto, dá a impressão de que elas ficaram abandonadas. Agora, se você considerar que deserto era o lugar onde eles moravam, onde eles habitavam, porque essa era uma terra seca, estéril, essa era uma terra desértica, você tem um entendimento diferente a respeito disso. Segundo, o texto diz que os camponeses, que as ovelhas foram levadas para casa, e essa é a ideia que os camponeses tinham. Os camponeses levavam as ovelhas para casa, a menção. Aí o texto diz que eles foram para casa, está no versículo 6, cabe bem nesse texto. Uma questão lógica, agora a questão racional, a questão lógica. Imagine bem, tem 100 ovelhas, perde uma, larga as 99 para que elas se percam? Tem lógica isso? Nem lógica tem. Mas eu quero te contar uma história. Uma história dentro da história para ajudar a ilustrar. Houve uma reunião das 99 ovelhas. As 99 ovelhas se reuniram. E uma delas, mais agitada, disse: eu achei um absurdo o que ele fez. Deixar a gente aqui e foi lá buscar aquela uma. Você imagina o tom do aquela uma. Levantou-se outra ovelha e disse: eu também achei um absurdo, isso não se faz. Propõe o impeachment do pastor. Daquele pastor, hein? Outra se levanta e diz: eu também achei um absurdo. E elas começaram a gritar: um absurdo, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Até que uma ovelhinha mais antiga, mais antiguinha, clássica, vintage, levantou a patinha dela e disse: deixa eu falar. Todas as demais, 98, respeitavam esta que vou chamar de 99. Ela levantou e disse: ele já fez isso por mim também. Aí outra levantou e disse: por mim também, por mim também, por mim também. No final, todas elas viveram a história de um tempo de sua vida em que foram perdidas e que foram encontradas pelo bom pastor. Conecte o trecho em que está contido o verbo perder, aí nesse versículo, com o verbo encontrar. Veja que perdendo uma delas, vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. O Dr. Kenneth Bailey foi um autor americano, professor de teologia, linguista, que viveu entre 1930 e 2016. Ele afirmou que o pastor da Palestina precisa procurar até encontrar
no sentido de que ele traz de volta um animal vivo ou traz seus despojos como prova de que não o vendeu. Ainda, o perigo que se expunha o pastor ao buscar a ovelha. Porque se a ovelha estava em perigo, o pastor também entrou em perigo quando foi buscar a ovelha. Ele corre o risco de enfrentar os animais mais ferozes. E ele vai correr risco da sua própria vida. E aqui vão entrar dois elementos muito importantes para a gente compreender, assimilar e aplicar. Primeiro, esse pastor é o símbolo do resgatador. A ovelha perdida não pode voltar para casa sozinha. A ovelha perdida não tem condições em si mesma de voltar para casa. A ovelha perdida precisa de um resgatador. A ovelha perdida precisa de alguém para buscá-la. Toda ovelha precisa de alguém para buscá-la. E a figura que aparece no texto é do resgatador. O pastor que deixa aqui as 99 do jeito que nós vimos e vai agora em busca daquela ovelha que se perdeu. Ele não abandona nem as 99, mas também não larga aquela uma. Ele vai em busca dela, o resgatador. O segundo elemento que eu queria que você guardasse. Este resgate é sacrificial. Não é uma questão de esforço físico, não é esse o assunto. O assunto não é o seu empenho pessoal. O sacrifício era sacrifício de vida. Ele corria o risco da sua própria vida. Ele correu o risco de se perder, de ser atacado. Ele corria o risco de ser alvejado. Ele corria riscos o tempo inteiro. Mas apesar de todos esses riscos, ele permaneceu caminhando. Afinal de contas, ele precisava encontrar a ovelha perdida. O Dr. Simon Kistemaker, comentarista bíblico, compartilha que quando uma ovelha se separa do rebanho, ela fica desnorteada. Olha que coisa linda. Aplique isso à sua vida. Quando uma ovelha se separa do rebanho, ela fica desnorteada. Ela fica deitada no chão, ela fica imóvel, esperando pelo pastor. Quando ele, afinal, a encontra, ele coloca sobre os ombros para caminhar de volta, mais depressa, até onde deixou o rebanho. A ovelha perdida anseia por encontrar o seu pastor, de igual forma o pastor se sacrifica para encontrar a ovelha. E essas são sinalizações lindas do amor de Deus por nós, do encontro de Cristo com a gente, ovelhas perdidas, da sua ação resgatadora e do seu esforço sacrificial para que nós chegássemos até aqui. Terceiro, versículos 5 e 6. Caminhe comigo lendo a palavra do Senhor, por favor. Versículos 5 e 6. Vamos ler juntos. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, o que ele faz? Reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes o quê? Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Benjamin Franklin foi um diplomata, um escritor, um jornalista, um filósofo, um político, um cientista norte-americano. Deus deu a ele uma capacidade extraordinária. Ele pôde assinar os principais documentos da criação dos Estados Unidos, como a Declaração da Independência, o Tratado de Paz e a própria Constituição. É dele a seguinte declaração: para quem ama, qualquer sacrifício é alegria. Bonitinho, né? Para quem ama, qualquer sacrifício é alegria. O pastor põe a ovelha nos ombros e volta para casa com alegria. O texto fala que é depressa. A ideia é de uma velocidade para que a ovelha se sinta novamente em casa, protegida, cercada pelas demais ovelhas, para que ela possa reconhecer o lugar onde ela está, ela possa verificar que aquele lugar é seguro para ela. De igual forma, quando ele volta para casa com ela, ele também está de volta. E essa é uma declaração muito, muito importante. Enquanto a ida dele para encontrar a ovelha trazia uma certa apreensão, a volta dele é volta de celebração, é volta de festa. Toda esta ação que aí está, a ovelha cansada, o pastor dá descanso, ainda que seja para uma ovelha que se perdeu, nos lembra a frase de Jesus e a mensagem dele
para a gente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É interessante que o texto de Jesus não diz que há distinção de cansaço, fonte de cansaço. Se o seu cansaço for por motivo A, B ou C, está fora. Se for pelos motivos D, E e F, está fora. Mas se for pelo motivo J, não é isso, não há distinção de fonte. O cansaço que não é físico, é espiritual, que gera cansaço emocional e físico, é essa a distinção que precisa ser estabelecida. O cansaço é espiritual, que gera cansaço ou influencia emocional e fisicamente, nós somos um organismo só. Este tipo de cansaço é aliviado pela graça de Jesus sobre a nossa vida. E tudo isso ele se move por meio da compaixão. A compaixão é que muda a história. A compaixão de Cristo é que o faz caminhar, é a compaixão de Cristo que o faz enfrentar todos os desafios que estavam propostos para ele. A compaixão de Jesus, como eu li no artigo, é pelo sofrimento alheio e é muito além do mero sentimento. Porque muitas vezes a compaixão pode ser associada a um sentimento. Mas a compaixão de Jesus não estava restrita ao sentimento, ele se entregava ao ministério de aliviar os outros de suas dores. Ou seja, Jesus está pronto para aliviar as nossas dores, os nossos cansaços, a nossa sobrecarga. Jesus está aqui, a ministração dele sobre a nossa vida hoje é real, é verdadeira, é para hoje, é para agora e é para sempre. A compaixão move o pastor a buscar a ovelha perdida, a ovelha cansada, a ovelha chorosa, a ovelha sofrida. O movimento vem da compaixão de Jesus, aquele que assim declarou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 10 faz uma série de distinções entre o mercenário e o bom pastor. O pastor correu riscos pela sua ovelha. Jesus enfrentou, anota aí, Jesus enfrentou perseguição, prisão, tortura, humilhação, crucificação e morte por causa e no lugar de suas ovelhas, inclusive as perdidas, inclusive aquela uma. Outro tema desse trecho é a alegria, e aqui a alegria ela se vale de dois instantes diferentes. O primeiro, a alegria ao se achar a ovelha perdida, só que essa alegria é uma alegria íntima, é uma alegria entre a ovelha e o pastor. Essa não é uma alegria com testemunha, salvo a natureza, a criação, que pode depois declarar aquilo que ali aconteceu. Depois a alegria coletiva, a alegria se torna celebração, é a festa, é uma festa espiritual, onde nós reunimos os nossos amigos e vamos celebrar que aquela ovelha que estava perdida já foi achada. Essa é a alegria, esse simbolismo que aqui está, é que nos aponta para aquela alegria no céu, do versículo 7, que diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, leia comigo, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que a gente conclui aqui, irmãos? Aquela alegria é a alegria da celebração, é a alegria espiritual, é a alegria da festa, é a alegria da paz, é a alegria de estar na presença do Senhor, é um regozijo, é um júbilo, é algo interno. Ele vai muito além da nossa alegria em ver alguma cena bonita, ou numa conquista, ou numa vitória, em alguma ação extraordinária que nós podemos viver hoje. Isso está ligado a uma questão espiritual, e a alegria espiritual, ela não deixa a nossa vida nem na hora da nossa maior tristeza. Neemias, você conhece o texto. Reconstrução dos muros era, na verdade, um reavivamento espiritual. Era menos engenharia e mais espiritualidade. Ele declara: a alegria do Senhor é a nossa força. No Salmo 100, nós somos desafiados: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Depois diz ainda: servi ao Senhor com alegria.
Essa alegria é resultado desse cuidado de Deus com a gente. Nós somos a ovelha perdida, nós fomos encontrados pelo nosso pastor. O nosso pastor Jesus Cristo está alegre ao nos encontrar. Nós estamos alegres porque Ele nos encontrou. É alegria em todo lado. Cristo conclui a parábola e faz uma aplicação imediata com 2 elementos para a gente encerrar. O primeiro deles é arrependimento. Arrependimento. Por um pecador que se arrepende. Arrependimento tem 2 lados. Um lado triste. É o lado do reconhecimento do pecado. Não é bom, mas é necessário. Não é suave, mas é fundamental. Enquanto não houver reconhecimento do pecado, o meu arrependimento, que pode parecer arrependimento, pode ser tão simplesmente um remorso. Fui descoberto. Estou triste porque eu fiquei mal. Estou mal pelo que eu fiz, mas não arrependimento. O arrependimento tem esse lado triste, que a gente precisa curtir esse luto desse arrependimento, onde a gente reconhece o que fez, onde a gente não mente, não omite diante de Deus. Deus sabe todas as coisas. Senhor, o Senhor sabe que eu fiz isso, e isso, e isso, e isso. Eu peço perdão por causa disso, disso, e disso. Eu estou arrependido. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é tristezinha. Arrependimento não é vergonha. Arrependimento é uma mudança verdadeira que acontece dentro de nós, e ela não acontece se não for motivada pelo Espírito Santo de Deus. Se depender da gente, nós vamos passar pano, para usar uma expressão moderna. O outro lado do arrependimento, porque você sabe que sem arrependimento não há confissão de pecados, e se não houver confissão de pecados, não há perdão. O lado bom do arrependimento é que ele nos conecta ao perdão. Esse é o lado bom, é o lado da alegria, é o lado de ser liberto daquele pecado, de não estar mais sobre aquele jugo, de não estar mais preso àquela prática. Eu fui alcançado pela graça do Senhor, Ele se importou comigo, Ele me levou ao arrependimento. Sabe, esse lugar de arrependimento é um lugar muito precioso, porque a gente pode entrar nele muito triste, muito cansado, muito sofrido, mas a gente sai de lá feliz e animado e em paz. A gente sai desse lugar perdoado pela graça de Deus. A gente sai desse lugar celebrando essa festa que acontece no céu, quando um pecador se arrepende. Imagine bem, se no céu tem essa festa maravilhosa, imagine essa festa contagiando a todos nós, imagine o som que vem dessa festa poderosa, e nós vamos celebrando na presença de Deus a alegria de termos sido perdoados pelo Senhor, porque vivemos de verdade um arrependimento. A segunda palavra que Jesus traz aqui é justificação, que é muito importante que você entenda que nesse contexto da fala de Jesus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, a justificação nos é lembrada. Nós somos justificados pela fé, não pelas obras. Esses justos do texto aqui se achavam justos pelas obras. E o justo pela obra é aquele justo, é aquela autojustificação. Eu me justifico, como se eu me perdoasse. Imagine bem essa cena. Eu me perdoo pelo que eu fiz contra Deus. Eu me perdoo? Quem sou eu para me perdoar daquilo que eu fiz contra Deus, a não ser que Deus me perdoe? A justificação pelas obras é um problema tão grave na nossa vida, que muita gente acha que a sua prática religiosa é capaz de dar a ele ou dar a ela condições de ser justificado pelo que ele fez. Então, imagina, eu faço uma coisa boa, eu venho à igreja, eu dou uma contribuição, eu ajudo as pessoas que precisam, então, por conta disso, com certeza, eu sou uma pessoa justa. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, mas eles se consideravam justos. É o problema do autoexame sem ajuda espiritual. É aquele olhar no espelho quando eu olho para mim e vou dizendo, ou vou achando que eu sou aquilo que ali está, quando na verdade não é isso. Justificação não é isso. Justificação pela fé é uma ação divina na nossa vida. O Dr. Martin Lloyd-Jones, um grande instrumento de Deus na Europa e de lá para o mundo inteiro, ele afirmou: a justificação pela fé significa que apesar do que você é, Cristo morreu por você. Olha que coisa boa. Apesar
Justificação pela fé. Apesar do que você é, Cristo morreu por você. Essa é a notícia boa que eu quero compartilhar com você hoje. O bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, aquele que é o resgatador e que de forma sacrificial nos achou quando estávamos perdidos, ele continua a encontrar perdidos. Ele está aqui. Achados e perdidos. Eu quero orar com você. Achados e perdidos. Os escribas e fariseus se achavam achados. Publicanos e pecadores se achavam perdidos. Jesus conta uma parábola que tem o fariseu e o publicano. Os dois foram ao templo para orar. Os dois foram ao templo para orar. Ambos. Um deles diz assim: que bom que eu sou isso, que eu faço aquilo, que eu não sou como este pecador que aqui está. O pecador, o publicano, batia no peito e dizia: ai de mim, sê propício a mim, pecador. Compreende a diferença entre os dois? A diferença daquele que vai se colocar na presença de Deus e vai pedir a Ele ajuda, aquele que vai clamar ao Senhor por uma intervenção divina, aquele que reconhece os feitos de Deus e sabe que é uma ovelha, que não é número, que não é alguém que é contado como 1 mais 2, 3, 4 e 5, mas é alguém precioso e especial para o reino de Deus, para a igreja de Cristo, para Jesus Cristo, que nós somos tratados na nossa singularidade, na nossa individualidade, na nossa personalidade, nas nossas dores e aflições, medos, temores, tudo é tratado pelo Senhor. Como é bom ser resgatado por aquele que é o nosso resgatador e que de forma sacrificial se entregou para nos trazer de volta à sua presença. Quero convidar você, cujo coração foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Alguns de nós que aqui estamos, nos consideramos ovelhas perdidas. E eu quero dizer a você, que se assim você se considera, deixe o seu lugar, venha aqui à frente, porque você não está perdido nem perdida. Você foi achado, encontrado e resgatada pelo nosso resgatador. Amém, meus irmãos? Deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Pode vir, eu quero orar com você. Quero pedir que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida. Aquele que se sente como ovelha perdida, pode deixar o seu lugar, venha aqui à frente. Nós queremos orar com você, porque isso passa na nossa mente, passa no coração, e nós precisamos ser tratados pelo Senhor, porque você não é, nunca foi e nem será uma ovelha perdida. Você foi achado e encontrado pelo poderoso resgatador que hoje aqui está para completar a sua obra em nome de Jesus. Quero convidar você que precisa de oração, que precisa estar na presença de Deus em oração, que vem para agradecer por algo que Deus ministrou à sua vida, você que precisa do bálsamo do Espírito Santo no seu coração. Vamos orar também pedindo a Deus a bênção da cura, a bênção da alegria e a bênção da paz. Estávamos perdidos, mas fomos achados. Louvado seja o nome do Senhor. Se há algum motivo especial para agradecer a Deus, deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos agradecer juntos em nome de Jesus.
Pai, nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que encontra as ovelhas perdidas. Nós não somos números para o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por cuidar da gente. Obrigado por nos trazer para perto. Obrigado pelo seu sacrifício, deixando a sua glória, para estar entre nós e para entre nós nos resgatar. Nós, ovelhas perdidas, fomos encontrados ou encontradas pelo Senhor. Muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado porque hoje o Senhor está ministrando aquele ou aquela que tem se sentido perdido, perdida. Paizinho, ministra o coração deles hoje, para que haja uma verdade estabelecida e concreta. Nós não estamos mais perdidos, nós fomos encontrados pelo nosso resgatador. Jesus nos ama a ponto de deixar a sua glória, de enfrentar todas as dores, de enfrentar as ameaças, de enfrentar as prisões, de enfrentar a tortura, de enfrentar a humilhação pública, de enfrentar a crucificação, de enfrentar a morte, mas Ele ressuscitou e vivo está. Louvado seja o nome do Senhor, que não nos desampara, mas a Tua palavra vai nos mostrando, vai nos conduzindo para o lugar de arrependimento, para a mudança da nossa vida, para o reconhecimento do nosso pecado, da sincera confissão de pecados, do abandono dos pecados. Pai, nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Ministra agora a bênção do perdão, Senhor. Oh, Pai, a bênção do perdão do Espírito Santo do Senhor. Perdão, Senhor, a bênção do perdão sobre cada um de nós. Nós oramos, ó Deus, agradecidos pela Tua palavra, pelo Teu poder, pela ministração do Senhor aos nossos corações, Paizinho. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Deus, pela bênção do Senhor sobre nós. Muito obrigado, Pai, pela vida da pequenina e tão amável e tão amada Isabela, cuja cirurgia foi bem sucedida. Cuida dela, da Márcia, do Gustavo e de toda a família. Ó Deus querido, oramos pelos nossos irmãos que aqui estão, aqueles que estão remotamente, estão clamando ao Senhor pela bênção da cura. Nós pedimos ao Senhor, venha com bálsamo ou com a bênção da cura, em nome de Jesus. Opera sobre nós a bênção da cura, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, aniversário de vida, de casamento. Te agradecemos pelo seu cuidado para conosco e apresentamos diante do Senhor as nossas petições e súplicas, as nossas orações com ações de graças. Já agradecemos pelo que ainda não recebemos e agradecemos porque nós vivemos pela fé, em nome de Jesus, Pai. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência, e se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz. Assim nós descansamos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Volte para o seu lugar em paz. Vamos adorar. Nós os ramos firmados
Jesus. Firme em teus passos vou caminhar, vou florescer, frutificar. Sou conectada a ti, Jesus. Firme em teus passos vou caminhar. Tu me chamas pra ser tua amiga, Jesus. Tu me chamas pra frutos dar. Tu me chamas pra ser tua amiga, Jesus. Tu me chamas pra frutos dar. Tu me chamas pra ser tua amiga, Jesus. Tu me chamas pra frutos dar. Tu me chamas pra ser tua amiga, Jesus. Tu me chamas pra frutos dar. Meus irmãos, podem se assentar por gentileza. Hoje celebramos em todo o país o Dia da Mulher Presbiteriana e fazemos isso com muita alegria, agradecendo a Deus pela vida das nossas meninas, como normalmente nós chamamos as nossas meninas da nossa SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, as meninas da nossa igreja, cuja nossa líder é Edivânia, que tem uma palavra à igreja. Bom dia, irmãos. A gente quer deixar com todas as meninas da nossa igreja e todas as meninas que não visitam, não só as meninas da igreja presbiteriana, mas também todas as meninas que nos visitam, o texto de Provérbios 31, versículo 25 e 26. A gente conhece bem o texto de Provérbios 31, que fala sobre a mulher, né? A mulher sábia. E aí o versículo 25 e 26 diz o seguinte: veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Essa é a nova versão transformadora. E aí a gente percebe que esse versículo fala de uma mulher forte, de uma mulher honesta, de uma mulher corajosa, de uma mulher que tem sabedoria para falar, de uma mulher que tem a identidade de Cristo. Porque para ser sábia, para ser honesta, para ser corajosa, essa mulher tem que viver a identidade de Cristo. Então a gente quer deixar com você, menina, hoje essa meditação. E nós queremos te convidar para participar do grupo de Mulheres das Américas. Aqui a gente fala SAF Américas, a gente fala Meninas das Américas, a gente fala Time de Mulheres das Américas. Não importa o nome, a gente quer convidar você para participar com a gente das nossas programações. Nós temos uma liderança, eu sou a Edivânia, presidente. E temos essa foto bonita, né, gente? Olha, tem muitas meninas bonitas na nossa igreja, todas as meninas são bonitas. E aí a gente tem a Simone Silva ali ao meu lado, do meu lado direito, a Simone Silva, que é a vice-presidente, a Tânia, que é a segunda secretária, Cláudia. Nós temos duas Cláudias, a Cláudia Vitorino, que é a nossa tesoureira, e Cláudia Aragão é a nossa primeira secretária. E aí a gente vem desenvolvendo um trabalho já há algum tempo, a gente vem conversando com as mulheres sobre identidade cristã, sobre vida frutífera, e esse ano nós vamos falar sobre equilíbrio. E aí a gente quer convidar você para vir conversar com a gente sobre equilíbrio. A gente quer compartilhar com você e quer ouvir você. Quer aprender com você também. Nós não sabemos tudo, mas diante da palavra do Senhor nós somos ensinadas. E nós queremos conhecer você, queremos que você caminhe com a gente, venha compartilhar com a gente o que você tem, porque a gente sabe que a gente tem muito a aprender ainda, e o Senhor vai nos ensinando dia a dia. Próximo sábado, nós teremos o nosso encontro aqui. Nosso encontro vai acontecer às 9 horas da manhã. E aí a gente quer convidar vocês. Nós vamos ter duas meninas preciosas falando pra gente. A Ilka e a Vanessa. Elas estão hoje aqui. E aí elas vão estar aqui compartilhando sobre equilíbrio com a gente. Sobre equilibrar o tempo. E olha que o tempo para a mulher tem que ter quantas horas, meninas? 24 é suficiente? Não é suficiente, né? Mas a gente vai aprender com o Senhor sobre esse equilíbrio. E a gente quer convidar você para estar aqui. Aí eu quero pedir aos meninos, aos esposos, aos filhos, aos netos, que ajudem a sua esposa, a sua mãe, a estar aqui. Dê esse presente para ela, levante cedo, põe o café na mesa para ela. Ó, vai lá encontrar com as meninas das Américas. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção para você também, marido. Pai,
essa bênção vai se estender a você também, eu tenho certeza. Fica o nosso convite. Nós estamos aqui, eu vou pedir para as meninas da diretoria, todas as meninas que fazem parte, são sócias da SAF Américas, fiquem de pé. Porque as meninas que ainda não são, vão te procurar ali fora para conhecer, para saber mais um pouquinho sobre a SAF Américas. Várias meninas aqui, temos muito mais. Mas a gente quer você também aqui fazendo parte com a gente. Se precisar, no final do culto, procure essas meninas aqui, ó. Porque elas vão estar falando para você dos nossos trabalhos, das nossas programações. E vai ser um prazer ter você com a gente, tá bom? Deus abençoe. Nós queremos orar com a Edivânia aqui à frente ainda, pedindo o presbítero Ronaldo que venha como conselheiro da nossa SAF para orar pelas meninas. Hoje pela manhã vocês receberam uma mensagem por volta de 8h04, uma mensagem na voz do presidente da nossa UPH, do nosso time de homens, uma mensagem à mulher presbiteriana, e aquelas que receberam essa mensagem, porque estão no WhatsApp da nossa igreja, se não receberam, dê uma olhada depois, 8h, 8h04, você deve ter recebido essa mensagem, que é uma palavra de carinho. As mulheres na nossa igreja, elas têm um papel fundamental, como todos os outros times também têm. Nós precisamos orar pelas nossas irmãs. Eu quero trazer uma palavra aos homens agora, de forma especial, em razão desse apelo feito agora ultimamente, para dizer a você o seguinte: olha, a sua esposa, ela precisa de boas companhias. Ela precisa de gente que vai aconselhá-la para o bem e não para o mal. Gente que não vai dar ideia errada, se é que você me entende. Gente que vai trazer uma palavra boa. E no momento de dor, momento de dificuldade, ela vai ter ombros de verdade, que possam ajudá-la e possam ajudar a você. A sua família vai ser abençoada e esse próximo sábado vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Pai bondoso, Deus de misericórdia, nós somos gratos, Senhor, pelas mulheres presbiterianas, Senhor. Nós recebemos esse presente de Ti, Senhor. Nós reconhecemos e Te agradecemos, meu Pai. Te pedimos uma bênção especial nesse dia, Senhor, para essas mulheres, para essas esposas, para essas filhas, todas que estão aqui, que estão nos escutando, Senhor, estão no mundo todo, Senhor. Esse é o dia delas, Senhor, e essa bênção maravilhosa que Tu derrama, Senhor, seja derramada sempre, Senhor, na vida delas, meu Pai. Nós Te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso conselho está reunido nesse instante aqui na frente, para um momento muito precioso na vida da igreja, que é quando nós acolhemos novos irmãos para prosseguirmos a caminhada de plantação da Igreja Presbiteriana das Américas. É sempre com alegria que o conselho se reúne esta manhã e, como temos feito ao longo dos nossos cultos, para receber uma família preciosa, a comunhão da igreja, para continuar junto com a comunidade que já faz parte a plantação da Igreja Presbiteriana das Américas, e convidamos o nosso irmão Sérgio José Alves Furtado e a nossa irmã Ilka de Moraes Gomes Furtado a estarem conosco aqui, a se reunirem com o Conselho da Igreja para este ato de comunhão, de recepção, como novos membros da Igreja Presbiteriana das Américas. Você também, que está aqui conosco já ao longo do tempo, você que nos assiste, fale conosco, mande uma mensagem pelo WhatsApp da igreja dizendo que você quer fazer parte da Igreja Presbiteriana das Américas. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria que vocês contemplassem essa imagem na tela. E quem está em casa está vendo a mesma imagem que nós estamos vendo aqui na igreja, podendo ver um casal com os seus óculos escuros, estilosos, com as suas roupas felizes e animadas, com um semblante de tranquilidade e de paz.
Mas eu queria pedir a você que observasse o detalhe das mãos, porque o detalhe das mãos nos emocionou. Quando nós recebemos essa foto, Flávia e eu, nós ficamos conversando sobre essas mãos. E as mãos que acompanham, as mãos que são fortes, ainda que sofridas. Essas mãos entrelaçadas ali mostram esse cuidado, essa graça de Deus, esse amor de Deus na vida de vocês. E de forma especial, quando nós podemos ver essas mãos, nós podemos ver o quanto essas mãos são mãos que acompanham ao longo da caminhada. São aquelas mãos que se entrelaçam no começo de um relacionamento. Como é bonito ver isso. No começo de uma caminhada a dois, andar de mãos dadas. E depois vem o casamento, e vem os filhos, e vem as lutas, e muitas vezes tem um filho num braço, outro filho no outro braço, não dá para dar a mão, mas ainda assim, em algum instante, as mãos estão entrelaçadas. O tempo passa, os filhos crescem, e nós vamos enfrentando os desafios. Para onde nós vamos? Vamos para o sul? Vamos de mãos dadas. Vamos voltar para o Rio? Voltamos de mãos dadas. E Deus faz assim, e nos permite ver vocês de mãos dadas, de mãos entrelaçadas, como nós estamos vendo ali naquela imagem. Nós queremos agradecer muito a Deus pela vida de vocês, porque a presença de vocês na nossa vida, na minha da Flávia, na vida da nossa comunidade, é algo muito precioso, muito especial. Esse tempero de Deus, essa bênção do Espírito Santo, que se reflete na nossa vida a partir da vida de vocês. Nós estamos acolhendo, irmãos e queridas irmãs, nesta manhã, o nosso irmão pastor Sérgio, um homem de Deus, a quem Deus tem usado ao longo de toda a sua vida. Um homem que serviu ao Senhor em diversas áreas, diversas igrejas, e serviu também na Sociedade Bíblica do Brasil. Muito do que nós temos hoje de material disponibilizado, de coisas outras que nós temos, as estratégias de crescimento, de avanço da própria Bíblia que temos em nossas mãos, se deve a ele, ao trabalho que ele conduziu. Nós somos gratos pela vida dele. Nós estamos recebendo hoje aqui, essa menina que está aqui ao lado do Sérgio, de mão entrelaçada com ele, a Ilka. A Ilka é uma mulher de Deus. É a mulher de Deus na sua casa, é a mulher de Deus em todas as suas atividades, e aonde ela chega, chega Deus com ela, porque Deus vai à frente dela. Eles são muito amados. Há várias pessoas queridas, amáveis, que hoje estão aqui para demonstrar para vocês aquilo que vocês já sabem, que nós sabemos, que nós não somos números, nós somos amados pelo Senhor. E este conselho que aqui está, que os acolheu de forma singular, quer trazer mais uma vez essa palavra de carinho e de amor. O presbítero Ricardo será ele que fará com a gente esse momento de oração. E nós vamos pedir ao Senhor que guarde, que abençoe, que sustente e que renove sobre vocês a bênção do Senhor. Convidar a igreja que levante uma de suas mãos, aqui para os nossos amados que chegam. Nosso Deus e amado Pai, o nosso coração se alegra, porque aprove a Ti, Senhor, nos Teus planos, nos Teus sonhos, realizar aqui na Igreja Presbiteriana das Américas a chegada do pastor Sérgio e sua esposa Ilka aqui em nosso meio. Presente Teu que nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Ensina-nos a cuidar deles, a animá-los, a orar com eles, pois eles foram escolhidos por Ti, Pai, servidos por Ti, para que em nosso meio também viva de mãos dadas, unidos, a alegria de Te servir em todo tempo e fora de tempo, da forma que eles se encontram, renovando sobre eles, Pai, a alegria da vida, da disposição, do bom ânimo, da restauração daquilo que precisa ser restaurado. E nós, Paizinho, em oração com eles, juntos, para continuar a divulgar o Teu reino. Obrigado, Paizinho, por esse presente agradável, preciosamente agradável para cada um de nós aqui da Igreja Presbiteriana das Américas. Cuide deles em todo o tempo e de suas famílias,
para que juntos conosco eles vivam a alegria de anunciar o teu reino. Assim te oramos, Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos trazer a vocês um gesto simbólico de carinho e de amor. Enquanto a Flávia vai estar ao lado da Ilka, de mãos dadas com ela, eu vou estar ao lado do Sérgio, e isso simboliza que não só nós, como toda a igreja, nós estamos juntos e de mãos dadas para caminharmos firmes e fortes na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Essas mãos simbolizadas aqui, também são as suas mãos que aqui estão, para nós darmos forças e apoio. Nós temos orado de forma especial pela vida do Sérgio, pela recuperação da sua saúde, e faremos isso aqui mais uma vez, diante de Deus, diante de toda a igreja, clamando ao Senhor para que a sua saúde seja restaurada plenamente, porque o nosso Deus pode fazer isso. E nós vamos pedir a Ele que assim seja. Para essa oração, eu peço que você se coloque de pé, que de igual forma como anteriormente, você estenda as suas mãos em direção ao altar. Senhor Deus e Pai, nós oramos pelo nosso irmão, pelo nosso amigo Sérgio, e pedimos que o Senhor continue a abençoá-lo como o Senhor tem abençoado. O Senhor tem dado a ele uma fé impressionante, um ânimo que vem se renovando, uma alegria, uma paz que vem do Senhor, e nós pedimos que assim continue, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor, Pai, pela sua recuperação, pela sua restauração completa. Clamamos para que o Senhor haja na vida do teu filho, permitindo que cada célula, que cada órgão do seu corpo seja tocado pelo Senhor, ele seja renovado, que seu organismo possa ser abençoado pelo Senhor. Nós temos orado por isso e cremos que o Senhor pode fazer isso de forma direta, sem nenhuma ação intermediária. Basta uma palavra do Senhor para que isso venha acontecer. Sabemos também que o Senhor tem usado, e nós louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor tem usado médicos e que têm sido instrumentos do Senhor para a bênção da cura, assim como remédios que de igual forma nesse ministério agem. Pedimos que assim seja, a via determinada pelo Senhor, e sempre para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Quero fazer uma declaração importante nesta hora, meus irmãos. Quero declará-los oficialmente membros da Igreja Presbiteriana das Américas. Aleluia, teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Meus irmãos, minhas irmãs, senta mais um instantinho. A gente lançou na semana passada uma campanha baseada no Pai Nosso. Se o Pai é nosso, o pão é nosso. Lembra disso? A arte está na tela aí para você relembrar. A ideia é simples: se o Pai é nosso, o pão é nosso. Não pode ser pão meu nem seu. Nasceu daí, com a nossa junta diaconal, uma campanha muito especial, simples e especial. Nós vamos preparar pães, bolos e biscoitos, e nós vamos trazer para a igreja. E trazendo para a igreja, nós vamos depois levar para a Igreja Presbiteriana Betânia, que fica lá no Jardim Gramacho, perto do Lixão, em Caxias. E nós vamos levar, porque durante a tarde, aquela igreja vai receber o pão que é meu e seu, chegando lá, vai dar o pão que é dela, vai juntar esses pães e se tornará o pão nosso.
e vai entregar de casa em casa, visitando as pessoas, a partir das 4 horas da tarde, entregando. Você imagina, dona Joana, como é que vai a senhora? Olha aqui, nós estamos trazendo aqui um pão para a senhora tomar o café com seus filhos, olha aqui que maravilha. E uma mensagem sobre o pão vivo que desceu dos céus. Então essa campanha, ela é muito simples. A gente prepara o pão, um pão artesanal. E se, quando eu falo, a gente prepara o pão artesanal, você disse, eu? Se você é como eu, você precisa comprar bem. Se você não faz bem, por favor, não traga aquilo que você não faz bem. A pessoa chega lá, a pessoa passa mal, vai bater na igreja lá, reverendo, que absurdo, o nome do pastor é Daniel, grandão assim, vai bater lá no Daniel, aí comer esse pão aqui veio, esse bolo sovado, esse biscoito duro. Gente, pelo amor de Deus, quem tem que acordar o pão somos nós, não são eles lá não, hein? Tá combinado? Então como é que funciona isso? Vamos simplificar a vida. Domingo que vem de manhã, nós vamos trazer os pães, ou bolos, ou biscoitos. Minha sugestão é que você faça isso em família. Sabe, um biscoitinho que você, sua avó, ou que você que já é a avó, já faz, ou o avô que faz, prepara isso bonitinho, domingo de manhã, traz para a igreja, vai entregar ali na nossa recepção, com o time de acolhimento, time de diaconia, eles vão receber, vão colocar bonitinho, organizadinho, traz embalado, pelo amor de Deus. Não traz naquela travessa que você diz assim, tem que devolver. Não faz isso. Isso vai para lá. Você imagina a preocupação da pessoa, não, essa aqui, não faça isso. Traga alguma coisa descartável, tá bom? Que você possa, ou então nessa, dou a travessa junto. Resolve esse assunto. É ou não é? Vou levar no potinho daqui, bom. Não. Faz feio não, hein? Já pensou? Pastor, que eu tenho um Tupperware, tenho outro Tupperware, e eu tenho aqui esse Tupperware bom. Você vigia nisso aí, tá bom? Vamos fazer bonitinho, o melhor possível, sabe? Aquela coisa lindinha, o melhor possível. Como é que vai ser isso? Domingo de manhã a gente traz aqui, coloca aqui na nossa recepção. Após o culto, nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Betânia estarão aqui. Eles vão recolher aqui, vão levar para lá, juntar, porque eles estão preparando também, tá? Vão juntar com os pães deles e vão entregar de casa em casa. O que vai acontecer é o que eu quero saber, eles vão contar para a gente depois. Eu estou com santas expectativas que vai ser uma tarde muito importante. Além de entregar os pães e bolos e biscoitos, eles vão entregar a palavra de Deus e vão convidar as pessoas para estarem na igreja. A lógica é essa. O Pai é nosso, então o pão é nosso. Agora, há um detalhe. Essa semana o pastor me mandou uma foto de uma camisa. Já fizeram camisa para entrega. Aqui na frente os pães e tal. Aí a frase, o pão é nosso, quando o Pai é nosso, quando o Pai é nosso, o pão é nosso. E atrás, ele botou assim, Igreja Presbiteriana Betânia, Igreja Presbiteriana das Américas. Aí eu falei para ele assim, pastor Daniel, eu sei que foi por muito amor, o senhor é um doce. Ele é um doce de pessoa, você tem que conhecer, vai conhecer um dia. É um doce de pessoa, maravilhoso, homem de Deus. Mas o nome da nossa igreja não pode aparecer. É uma filosofia de ministério. Desde o começo da nossa igreja, nós entendemos que quando a igreja quer muito aparecer, nós estamos estimulando a vaidade dos membros. E nós não queremos estimular a vaidade, mas a humildade. E sendo assim, nós vamos doar tudo o que tiver ao nosso alcance, e o nome da nossa igreja não aparece. O único nome de igreja que vai aparecer, e tem que aparecer, é o nome da Igreja Presbiteriana Betânia, que está lá. Porque nós só queremos abençoar e não queremos aparecer. Concorda comigo? Então é isso. Domingo que vem, de manhã, pães, bolos ou biscoitos. Quantidade fica por sua conta. Tá certo? Se você faz bem, traga, experimenta um pouquinho antes. Só para... Tá combinado? Se não ficou lá, poxa, minha receita, fiz 20 anos, hoje saiu ruim. Compra bem. Antes de vir para a igreja, passa na padaria, compra bem, traz para cá, entrega. Pastor, posso trazer sexta-feira? Não pode, senão vai envelhecer. E quinta-feira? Piorou. E sábado? Não dá. Domingo à noite? Já foi o café.
Vai ser o café da noite, vou colocar aí para a gente aqui, vão dividir com a gente, está tudo certo. Mas é para amanhã, domingo de manhã, para a gente trazer. Se você não puder estar aqui, alguns lugares fazem entrega. Você já sabe. Você pode pedir alguém da igreja, um colega, um irmão, um vizinho, para que esse irmão traga. A gente faz com simplicidade. É tudo simples, porque o reino de Deus é simples. Se o Pai é nosso, ou quando o Pai é nosso, o pão é nosso. Amém, meus irmãos? Nós vamos ser despedidos agora com a bênção apostólica. Depois da bênção, nós vamos cantar o amém quíntuplo, vamos nos assentar, vamos aguardar a direção do time de diaconia e de acolhimento quanto à saída. Ali fora, como disse o presbítero Wilton, nós temos o gasofilácio e nós temos também ali as máquinas de crédito ou de débito que estão sob os cuidados e administração dos diáconos para que essa entrega da doação, do dízimo, da oferta seja feita com alegria e com simplicidade, igualmente na presença do Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos receber a bênção sempre de pé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor maravilhoso de Deus, o nosso Pai, que as consolações, a comunhão e a unção do Espírito Santo serão derramadas sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre a nossa igreja, sobre todas as igrejas e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.